Nessa reta final para o Enem, cada lugar, cada pessoa e cada cursinho vai te falar um método de estudo, uma estratégia de estudo, que normalmente é a estratégia que funcionou para a pessoa ou a estratégia que o cursinho usa e que ele tem algum interesse em te vender. E esse modelo que a gente vive está longe de ser o modelo ideal para você. E cada pessoa vai se adequar a um estilo, a uma estratégia de estudo, e não existe estratégia perfeita de estudo. Existe a estratégia certa para um contexto certo e a estratégia que melhor funciona para cada pessoa. Então, nesse vídeo, eu vou te falar quais são as estratégias viáveis para agora, que falta 2, 3 meses para o Enem, que são as estratégias que você vai encontrar por aí nos canais maiores, só que cada canal vai defender uma estratégia. E no meu ponto de vista, você não deve defender uma estratégia, você deve analisar cada uma, checar os prós e os contras e tomar sua decisão. E no final do vídeo, depois de falar essas 3 estratégias mais comuns, eu vou falar como eu faria. Então vamos lá. Primeira estratégia, que é bastante falada na internet: estudar por questões. Quais os prós e quais os contras? Estudar por questões é extremamente prático e fácil. Qual que é o modelo, basicamente? Você pega um monte de prova antiga do Enem e faz o máximo de exercício possível. Você identifica seus erros enquanto você faz esses exercícios e, eventualmente, quando você acha um erro, você vai atrás da teoria para descobrir o que você errou, como que você faria melhor e dar uma olhada naquele tópico. E esse é um bom modelo, primeiro porque as questões do Enem, no geral, são bem repetitivas, não sempre, mas no geral sim. E esse modelo faz com que você experimente na prática, como é a prova. Você vai estar bem letrado na prova, porque você vai sempre estudar por ela. Mas esse modelo tem uma falha meio óbvia até, né? Você estudando sempre por questões, sempre por provas antigas, você está supondo que as próximas provas vão ser idênticas às provas antigas. E por mais que elas se repetem bastante, é do interesse dos avaliadores e dos autores de questões inovar um pouco, porque é meio chato chegar na prova e ter uma questão idêntica à do ano anterior. Então quem está escrevendo uma questão tem essa preocupação. Como eu cobro um tópico que deve cair no Enem, mas de uma forma diferente, por um ângulo diferente ou uma nuance diferente das que já caiu anteriormente. Esse é o interesse dos avaliadores. E esse tem que ser um interesse dos avaliadores, porque se você sempre repete as questões do jeito que já foram, vira uma prova puramente de decoreba. Então você tem que inovar para que a pessoa que entendeu a matéria reflita durante a prova para conseguir fazer um exercício, e não meramente lembra como fez o exercício antes. Então essa é a maior falha de estudar por questão. Então aqui eu vou dar 2 exemplos bobos de como isso pode te atrapalhar. Não necessariamente, mas pode te atrapalhar. Vamos colocar, por exemplo, o tema de invertebrados. É um tema que tem caído menos nos últimos anos. Não sei porquê, mas tem caído menos. E dentro desse tópico, eles cobram muito artrópodes. Então, todo ano lá, artrópodes, insetos, artrópodes. E aí você se acostuma a fazer questão de artrópode, artrópode, artrópode. E aí, sei lá, aí recentemente teve um documentário ganhador de Oscar sobre um polvo. Que inclusive é um documentário bom se quiser dar uma procurada depois. E aí, do nada, já que tem um tópico que é legal cobrarem no Enem, que é invertebrados, e já que sempre cobram artrópodes, um autor vai e pergunta sobre molusco. E se você sempre fez questão de artrópode, você não viu nada de molusco. E aí você se ferra porque teve um olhar muito fechado para a prova, que é exatamente o que caiu nos últimos anos. E, por exemplo, a mesma ideia para a figura de linguagens. O que mais cai é metáfora. Então você está sempre acostumado à metáfora. Aí um dia cai a antítese, como você sempre fez metáfora, você não sabe o que é antítese. Então, se você for estudar por questão, você tem que ter essa preocupação de, quando você for ver um tópico, você tem que subir um nível acima desse tópico e ver como se fosse o guarda-chuva desse tópico, o macrotópico. Então, se você está sempre vendo metáfora, na hora de tirar suas dúvidas, você tem que ir na teoria de figuras de linguagem e fazer uma revisão de figuras de linguagem completo, não só de metáforas. E um segundo motivo de eu não gostar muito do método de questões, não que você não deva fazer, não que não seja bom, mas um segundo problema desse método, puramente esse método, né, se você não fizer mais nada a respeito, é que você não está desenvolvendo sua metacognição, que é o que eu sempre falo nos meus vídeos, que é como se fosse um índice mental de tudo que cai no Enem e o quanto que você sabe de cada um desses itens. Quando você faz por questão, você está indo meio que na inércia, né? Você faz um tópico, depois faz um outro tópico nada a ver. Então você não está desenvolvendo esse índice mental. E isso me incomoda um pouco, porque é difícil identificar os seus erros sem você criar esse índice. Para mim é bom você lembrar, tem aquele tópico que eu sempre erro. Você precisa ter um índice criado, isso ajuda bastante. Mas, de novo, não que seja um método ruim. É um método ótimo, mas você tem que tomar as precauções certas para usar adequadamente esse método. Então, bora para o segundo método. Uma segunda estratégia que você vai achar bombando agora na reta final é a estratégia de pegar uma lista de tópicos
dos assuntos que mais caem no Enem e estudar esses assuntos. Essa é uma estratégia fantástica, mas também com vários poréns. Essa é uma estratégia muito boa para quem tem pouco tempo para estudar, para quando falta pouquíssimo tempo para o Enem, e até como uma estratégia para fazer revisão. É uma ótima estratégia para fazer revisão. Estudar mais o que mais cai. Então é uma estratégia que é fácil também e é rápida de ser implementada, porque você não vai ter que estudar tantas coisas. Você vai estudar um conjunto das coisas que mais caem, ao invés de estudar o conjunto das coisas que podem cair ou que sempre caem. Então é uma estratégia mais rápida de se fazer do que a estratégia de estudar por questões, mas é uma estratégia mais incompleta do que a estratégia de estudar por questões, sendo que a estratégia de estudar por questões já é um pouco incompleta. Então esse é o grande defeito dessa estratégia, ela te dá só uma parte das coisas que caem. Apesar de cair bem mais, você não vai conseguir chegar perto de gabaritar uma área do conhecimento estudando só uma parte das coisas que caem. Você pode ir bem, mas, por exemplo, para quem quer medicina, não acho que seja uma estratégia recomendada. Por outro lado, para fazer uma revisão mais focada, já passa a ser uma estratégia boa. Para quem quer um curso menos concorrido e tem pouquíssimo tempo para estudar até o Enem, também já passa a ser uma estratégia boa, que tem uma chance maior de dar uma pontuação boa em comparação com uma estratégia mais completa. Então, se você é fã dessa estratégia, você precisa ir atrás de uma lista de tópicos que mais caem. Eu já fiz um vídeo sobre isso, 2 vídeos sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre os tópicos que mais caem e depois fiz um vídeo sobre tópicos fáceis que caem com uma frequência alta. Você pode dar uma olhada. Pretendo ainda nos próximos vídeos soltar um ranking completo de tudo que cai no Enem. E aí você tem uma lista boa para trabalhar e selecionar o que mais cai. Então ativa aí a sua notificação, que quando ficar pronto esse material, pode ser um bom material para quem está estudando do zero, mas para quem quer uma lista confiável para fazer revisão também. E agora, antes de falar como eu faria, como que eu acho que é o modelo certo de se fazer esse estudo na reta final, vamos para a terceira estratégia mais falada, que é a estratégia de usar um cronograma. Entre as estratégias que a gente falou, cronograma tem a vantagem de ser a mais completa delas, porque você pode usar um cronograma super completo, um cronograma dos últimos 3 Enems, um cronograma dos últimos 9 Enems. Então é moldável o tão completa essa estratégia. Pode ser até um cronograma de tudo que pode eventualmente cair, que eu não acho boa, mas você poderia usar um cronograma dessa forma. Mas tem um ônus gigantesco, que é bem mais difícil e possivelmente mais demorado que as outras duas estratégias. É menos prático. Então, se você, por exemplo, chegou a pegar o meu cronograma 2 meses, que agora é só para o Lumber Club, mas que eu passei na primeira semana para quase todo mundo que me pediu, você vai ver que é pesado o cronograma. Você precisa estudar muitas horas por dia e tem que ser muito disciplinado para conseguir ver tudo. Mas se você consegue vencer essa barreira da disciplina e do horário necessário para colocar nesse cronograma, você vai ter uma formação mais abrangente do que as outras duas estratégias. Então eu diria que para uma pessoa que quer um curso mais concorrido, tipo uma medicina, é difícil fugir de um cronograma. As únicas pessoas que conseguem ir muito bem sem passar por um cronograma mais extenso para medicina, são aquelas que já têm uma base muito boa ou já tentaram várias vezes pelo Enem, então meio que já conhecem todo o conteúdo. Mas se você não conhece todo o conteúdo, é difícil você não pegar uma tabela das coisas que caem e estudar uma por vez e criar essa base. Então é isso, é um modelo menos prático, menos rápido, mas é o mais completo deles. Então você já tem uma lista aí de prós e contras para cada modelo, antes de eu falar o que eu faria, que é uma análise rápida dos prós e contras de cada modelo. Então estudar por questões é super prático e você treina bastante, é um bom modelo, mas não é completo. Estudar o que mais cai é o mais incompleto deles, mas é o mais rápido deles. Talvez seja ideal para quem tem pouquíssimo tempo. E cronograma é o mais completo deles, mas é o mais difícil de ser seguido. É o menos prático, é o menos rápido deles. E a forma que eu faria envolve um princípio que eu falo muito nos vídeos, que é você precisa parar de seguir cegamente o que te falam e analisar por conta própria o que é melhor para você. Cada youtuber vai te falar um jeito e defender o seu jeito de fazer as coisas. Então eu tava vendo aqui, entre os maiores youtubers, eu peguei um que tinha 600 mil pessoas, um com 400 mil pessoas e um com 200 mil pessoas, cada um tava incentivando um desses 3 jeitos. Literalmente. Um falou, estude por questões. Um falou, estude só o que mais cai, porque falta pouco tempo. E o outro falou, não, use um cronograma ultra completo para estudar. Então não tem jeito certo ou errado. Não que os 3 estejam certos, nem que os 3 estejam errados. Mas você precisa ver qual dessas opções, ou qual
conjunto que envolve um pouco de cada uma dessas opções é melhor para você. E, para mim, a melhor estratégia é um pouco de cada uma dessas. Então, o que eu recomendei e o que eu acho que é uma formação mais completa, com pouco tempo que você tem, era o seguinte: use um cronograma para estudar o máximo que você conseguir até faltar cerca de um mês para o Enem, 3 ou 4 semanas para o Enem. Tenta pegar esse cronograma, tenta ver o básico de tudo, porque o Enem valoriza quem acerta as questões fáceis. Então é bom você saber o básico de tudo e não necessariamente você precisa se aprofundar em tudo. Então a primeira parte do estudo eu faria com cronograma, até faltar 3 ou 4 semanas. Mas faltando um mês para o Enem, eu já recomendo que você faça muita prova, então entraria no estilo estudo por questões, e muita revisão. E para revisão, eu usaria as tabelas de o que mais cai no Enem, o que cai com uma frequência alta. Porque fazer revisão de tudo também, sendo que tem coisa que você nem aprendeu direito, não é viável. Então, o meu modelo, o que eu faria, e que eu acredito que é a melhor parte de cada um deles é, até chegar perto do Enem, faz um cronograma, tenta ver o máximo possível. Faltando um mês, faz muita questão, para você ter prática em fazer questão, e faz muita revisão, mas usando o que mais cai, uma revisão mais focada, para você não perder ponto bobo e para você ter uma confiança maior para aqueles assuntos que caem sempre. E eu não estou te falando para usar esse modelo, mas pega todas as informações que eu te passei nesse vídeo e vê o que faz sentido para você. Talvez faça sentido para você escolher uma das 3 estratégias e seguir fielmente ela. Talvez faça sentido misturar 2 delas em vez de 3, como eu fiz. Mas o mais importante é você tomar uma decisão consciente do que você está fazendo, ao invés de simplesmente seguir o que te falam. Porque o que de novo, o que as pessoas te falam é o que funcionou para elas ou o que um curso ou cursinho está te vendendo. Então não é necessariamente algo que é bom para você. Mas é bom você ouvir todos os lados para criar sua própria estratégia. E esse modelo de pensamento de fazer o que é melhor para você, eu falei no meu vídeo de super estratégia, que para cada área do conhecimento eu usava um modelo diferente. E você tem que ter então essa consciência de quais são as formas de fazer para criar um modelo perfeito para você. Eu não acho que existe um modelo perfeito por aí, mas eu acho que você juntando todos os modelos consegue criar um modelo perfeito para você. Então eu espero que o vídeo de hoje te ajude. Obrigado!